Continuando nossa explicação sobre campo magnético e propriedades dos ímãs, a gente introduziu ali atrás no outro vídeo o campo magnético terrestre. Pessoal, a Terra ela é um ímã gigante e como todo ímã tem dois polos, são os polos norte e sul. Então, as extremidades, o polo norte geográfico da Terra e o polo sul geográfico da Terra são as extremidades, porque a Terra na realidade ela não é uma esfera perfeita, ela é um pouquinho achatada. E nesses polos, lá no Ártico e lá na Antártica, o campo magnético, o poder magnético desse campo magnético terrestre, ele é mais forte. Então, todo ímã que pode se mover livremente, ele se alinha com os polos norte e sul geográficos da Terra, estabelecendo quem que é o polo norte, quem que é o polo sul desse ímã. E nós vamos ver isso aí. Então, a Terra possui um campo magnético em torno de si, cuja função é impedir a entrada de partículas cósmicas radioativas vindas do Sol, provenientes do Sol, que é o chamado vento solar. Essas partículas, ao atingir o campo magnético da Terra, elas são defletidas, ou seja, elas são desviadas por causa da sua carga elétrica. O campo magnético ele é capaz de exercer forças sobre uma força magnética sobre cargas elétricas em movimento, somente em movimento. E que possuem, e essas superfícies, né, essas partículas, caso elas fossem atingir a superfície da Terra, elas iam danificar e impossibilitar a comunicação por ondas de rádio, TV, internet. E sem esse campo magnético não haveria também vida na Terra. Então, gente, essa função, né, do campo magnético em torno da Terra é desviar partículas radiativas, né, impedir que todas elas entrem, porque muitas ainda entram, mas não em quantidade suficiente para causar danos, né? Sem esse campo magnético nós não teríamos o sistema de comunicação por via rádio, TV, internet que nós temos hoje, sem contar o problema na nossa saúde, nas nossas plantas, como que ia desenvolver isso? Não teria vida na Terra. Então a nossa Terra, nosso planetinha Terra, ele é um ímã gigante. E aqui nas extremidades norte e sul geográfica, o campo magnético ele é mais intenso, tá bom? E eu volto a falar disso agora mesmo, que a gente vai fazer umas colocações a respeito do campo magnético terrestre. Mas antes, nós vamos estudar uma coisa também que nós estudamos lá no campo elétrico, são as chamadas linhas de força ou linhas de campo. Lá no caso era linhas de força ou linhas do campo elétrico, aqui são linhas de força ou linhas de campo do campo magnético. O que é uma linha de campo ou uma linha de força? É uma linha, em primeiro lugar, imaginária, que é tangente ao vetor campo magnético em cada ponto. Então nós temos que lembrar que nós não calculamos o tanto de campo magnético que existe em torno do ímã ou de um fio conduzindo corrente. Nós calculamos o campo elétrico ou magnético em torno de um ponto em torno do corpo, onde está presente esse campo magnético, que tem esse campo magnético. O campo magnético também é uma grandeza vetorial, nós vamos trabalhar com isso um pouquinho mais no outro capítulo, é representado pela letra B, tá joia? Então essas linhas, elas têm a mesma orientação do vetor campo magnético. Então as linhas de força, elas são linhas imaginárias, tangente a cada ponto do vetor campo magnético. Elas servem para representar geometricamente esse campo magnético e revelar algumas características deste campo. Por quê, gente? Porque nós não vemos o campo magnético. Nós vemos a ação, a influência que ele exerce sobre outros corpos, mas nós não visualizamos. Por isso que aqui, ó, geometricamente, no nosso caderno, no nosso livro, nós representamos esse campo através de linhas. Essas linhas de força ou linhas de campo, elas têm uma convenção. Lá no caso do campo elétrico, as linhas saíam da carga positiva e aproximavam da carga negativa. Agora aqui no campo magnético, nós fazemos a seguinte convenção. As linhas vão do polo norte para o polo sul, ou seja, elas nascem no polo norte e morrem no polo sul. Ainda podemos falar que elas saem do norte e entram no sul. Saem do norte e entram no sul. Essas linhas de campo, elas são fechadas, elas não são abertas. Mesmo que a gente coloque que não consiga desenhar todas, elas são fechadas. E lá dentro do ímã, elas vão fazer um trajeto inverso. Ao invés de elas saírem do norte para o sul, elas vão sair do sul para o norte. Eu vou mostrar isso para vocês, tá certo? Então, em torno, né, de um ímã,
a concentração, quer dizer, a densidade do número de linhas de força é maior. Por quê? Porque próximo do ímã é que o campo magnético é mais intenso. As propriedades magnéticas elas são mais fortes nas proximidades do ímã. Então, uma das coisas que essas linhas de força informam para nós, nos revelam, como eu coloquei ali, é onde que o campo magnético ele é mais intenso, ele é mais forte. Então, nas proximidades do polo norte e sul do ímã, lá nos polos do ímã, a concentração de linhas de força é maior, indicando que nesses pontos a intensidade do campo magnético é maior. As linhas de força também não se cruzam, nem linhas de campo, nem linhas de força, seja do campo elétrico, magnético ou gravitacional, elas não se cruzam. Então aqui eu fiz uma representação. Aqui nós temos um ímã com seus polos norte e sul. As linhas de campo, elas saem do polo norte ao mesmo tempo que entram no sul. Porque no caso do campo elétrico, ou nós temos o polo norte, ou o corpo está positivo, ou ele está negativo. Aqui no ímã não, nas propriedades dos ímãs não. Os polos norte e sul, eles convivem no mesmo ímã. Eles coexistem no mesmo ímã, um em cada extremidade desse ímã. Então, ao mesmo tempo que está saindo do polo norte, está entrando no sul. Ó, sai do norte, entra no sul. Mas o que a questão falou foi o seguinte, ó, se você olhar aqui, todas as linhas estão saindo do norte, todas estão entrando no sul. Mas dentro do ímã, porque você veja bem, essa linha aqui, ela vai continuar, ela é fechada. Aí você fala assim, mas essa aqui não é, mas nós podemos fazer a continuação dela aqui, eu só não fiz para não ficar muito grande. Então, ó, ela sai do norte, entra no sul, lá dentro do ímã ela vai do sul para o norte. Então, externamente, que é o que nós vamos trabalhar, as linhas saem do norte e entram no sul. Internamente, elas vão do sul para o norte. Mas vamos nos preocupar com a parte externa. Nós vamos analisar o campo magnético, ó, aqui em volta, em torno, do lado externo deste ímã. Se nós temos dois ímãs, sul com sul, voltado um para o outro, eles estão se repelindo, ou norte com norte, nós vemos que dois ímãs com polos de mesmo nome, voltados um para o outro, eles se repelem, eles não se aproximam nem vê. Quero mostrar isso para vocês. Então, as linhas de campo também não se cruzam, não se encontram. Então, há uma repulsão, uma separação entre elas. Aqui, ó, sai do norte, entra no sul, entra no sul. Sai do norte, entra no sul, mas elas não se encontram. Se fosse um caso de atração, quando é que dois ímãs se atraem? Quando nós temos sul com norte, voltados um para o outro, nós temos atração. Neste caso, ó, as linhas saem do norte, entram no sul. Sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. De novo, sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul, lá do outro ímã. Então, quando os ímãs estão se atraindo, há um encontro, uma junção dessas linhas de campo. Tá ok? Isso aqui nós vamos fazer importante para o nosso desenho. Aqui, pessoal, nós temos uma representação do campo magnético terrestre, tá bom? Que eu vou trabalhar aqui um pouquinho na próxima aulinha.